Quanto mais você implora por amor, menos inesquecível você se torna. Duro de ouvir? Talvez. Mas libertador quando você entende. O que quase ninguém te contou é que insistir não aproxima, explicar demais não convence e se esforçar sozinha não constrói relação nenhuma. Enquanto isso, a mulher que escolhe a valorização, pratica autocuidado e sustenta o próprio amor próprio, muda completamente o jogo, sem brigar, sem cobrar, sem provar nada. E é exatamente aqui que mora o ponto mais perigoso e transformador. Quando você para de implorar, começa a ser lembrada, respeitada e sentida de um jeito que não dá para ignorar. Se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para você não perder mais nenhum vídeo do nosso canal. Alto valor. Você sabe quem é. Você não acordou assim de um dia para o outro. Essa versão sua foi sendo construída entre quedas silenciosas, decepções mal digeridas e momentos em que o silêncio ensinou mais do que qualquer conselho. Aos poucos, você entendeu que valorização não vem de fora quando, por dentro, ainda existe dúvida sobre quem você é. E quase sem perceber, começou a praticar autocuidado emocional, respeitar seus limites, escolher melhor as batalhas e parar de se explicar tanto. Amor próprio, aqui, deixou de ser frase bonita e virou atitude diária. No cotidiano, isso aparece em detalhes bem práticos. Você não aceita conversa morna, não responde mensagem só por carência e não muda quem você é para caber nas expectativas de alguém. Quando algo incomoda, você observa, reflete e decide sem drama, sem escândalo, sem precisar convencer ninguém. É como arrumar a própria casa antes de receber visitas. Quando existe valorização interna, qualquer presença precisa somar. Autocuidado também é isso, saber sair de cena sem culpa. E o mais interessante é que essa segurança não faz barulho. Você não precisa provar nada, nem levantar bandeiras o tempo todo. Seu amor próprio aparece no jeito de andar, de falar, de se posicionar. Quem olha de fora sente que existe algo diferente, mesmo sem saber explicar. Só que esse nível de consciência gera um efeito inevitável. Quando você sabe quem é, começa a perceber o que não serve mais. E aí surge uma escolha silenciosa que muda completamente o jogo. Você escolhe, não aceita migalhas. Em algum momento, você percebe que aceitar pouco custa caro demais. Não é sobre orgulho, é sobre coerência com tudo o que você construiu internamente. Quando a valorização cresce, fica impossível fingir que migalhas emocionais são suficientes. Você entende que amor não confunde, não some, não aparece só quando convém. E esse entendimento muda seu comportamento de forma prática, quase automática, porque o autocuidado passa a ser prioridade, não exceção. Na prática, isso significa dizer não sem culpa e sair de situações que antes você insistiria em consertar sozinha. Você não prolonga conversas vagas, não tolera promessas vazias e não se agarra à ideia do que poderia ser. É como escolher um alimento de verdade em vez de viver de petiscos emocionais. O amor próprio te ensina que o mínimo já não alimenta mais. Você prefere esperar do que se adaptar a algo que te diminui. E o curioso é que, quando você para de aceitar migalhas, o mundo reage. Algumas pessoas se afastam, outras tentam oferecer mais, e ambas as reações dizem muito. Essa nova postura afina seu olhar e prepara você para um próximo passo ainda mais poderoso. Perceber que nem toda resposta vem em palavras, e que às vezes, o silêncio revela exatamente o que você precisa saber. O silêncio também é resposta. Você aprende, com o tempo, que nem tudo precisa de explicação. Antes, talvez, você tentasse se fazer entender a qualquer custo, repetindo argumentos, esperando reações, buscando validação. Mas quando o amor próprio se fortalece, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser uma resposta clara. Ele vira uma forma de autocuidado, um espaço onde você observa mais e reage menos, protegendo sua energia e sua valorização pessoal. No cotidiano, isso aparece quando você decide não responder de imediato,
não correr atrás de quem se afasta e não preencher lacunas que não foram criadas por você. Em vez de insistir em diálogos unilaterais, você se recolhe e observa os comportamentos falarem por si. É como desligar o som para enxergar melhor a cena. No silêncio, você percebe intenções, prioridades e limites com muito mais nitidez. Amor próprio também é saber quando o silêncio comunica mais do que qualquer discurso. E, curiosamente, essa postura muda a dinâmica das relações. Quem estava acostumado com sua explicação constante sente o impacto da sua ausência emocional. Você não ameaça, não cobra, não dramatiza, apenas se posiciona com dignidade. E é exatamente aí que algo acontece. Quando você para de falar demais, sua presença começa a ser sentida de verdade, preparando o terreno para uma transformação que torna impossível esquecer quem você é. Você se torna inesquecível porque não implora. Existe algo que muda completamente quando você decide não implorar mais por amor. Você não faz anúncios, não avisa, não ameaça ir embora. Você simplesmente muda a postura. A valorização que você construiu internamente começa a transparecer nos gestos mais simples, e isso causa impacto. Quem cruza o seu caminho percebe que você não está ali para convencer ninguém do seu valor. Amor próprio, nesse ponto, vira presença firme, dessas que marcam sem esforço. No dia a dia, isso aparece quando você para de insistir em quem não te escolhe com clareza. Você não manda mensagens longas tentando explicar seus sentimentos. Não força encontros, não negocia respeito. É como retirar a oferta de algo raro. Quando você se preserva, o outro sente a ausência do que antes tinha acesso fácil. Autocuidado, aqui, é saber sair sem fazer cena, deixando que a consciência do outro faça o trabalho que você não precisa mais fazer. E o efeito disso é inevitável. Você se torna inesquecível, justamente porque não implora, não se arrasta, não se diminui. Sua saída silenciosa cria espaço para reflexão, comparação e arrependimento, ainda que você já esteja em outra fase. Só que esse não é o ponto final da sua transformação. Porque quando você entende que não implorar te torna memorável, nasce algo ainda mais poderoso: a escolha diária de amar a si mesma acima de qualquer tentativa de ser amada. Você se ama mais do que precisa ser amada. Chega um momento em que você entende que ser amada é importante, sim, mas não é mais o centro da sua vida. O centro passa a ser você, sua rotina, sua paz, seus limites. A valorização que antes você buscava nos outros agora nasce do jeito como você se trata diariamente. Autocuidado deixa de ser algo pontual e vira um compromisso silencioso com a sua própria história. Amor próprio. Aqui, não é isolamento, é escolha consciente. Na prática, isso se traduz em atitudes simples, mas transformadoras. Você cuida do seu tempo, do seu corpo, da sua mente e das suas emoções com mais atenção. Pode ser dizendo não quando está cansada, se afastando de ambientes que drenam sua energia, ou escolhendo relações que respeitam o que você construiu. É como ajustar o eixo de uma bússola. Quando você se coloca no centro, tudo ao redor começa a fazer mais sentido. E quanto mais você se escolhe, menos dependente você se sente de validação externa. O amor que chega passa a somar, não a preencher vazios. Você não vive mais com medo de perder, porque entende que já se tem. E é exatamente dessa consciência que nasce a próxima virada. Quando você se ama assim, passa a atrair ou rejeitar o que está no mesmo nível. Agora me diz, em quais momentos da sua vida você percebe que implorou por atenção, por afeto ou por permanência? E essa é mais importante ainda, o que mudou quando você começou a se escolher? Todo esse conhecimento só faz sentido quando vira prática. Quando você aplica a valorização no seu dia a dia, transforma o autocuidado em rotina e sustenta o amor próprio mesmo quando dá vontade de voltar atrás. Não é fácil, eu sei, mas é exatamente esse desconforto que separa quem repete padrões de quem muda de vida. Então fica a provocação. Você vai continuar aceitando migalhas emocionais ou vai começar a agir como a mulher que sabe o que merece?
O próximo passo depende só de você. Se esse conteúdo fez sentido, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo, se fortalecendo e evoluindo emocionalmente todos os dias. Aqui, você não aprende a implorar, você aprende a se escolher.